Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira nós lembramos, os fiéis defuntos. A nossa fé se reafirma na esperança, pois o mistério pascal de Cristo nos envolve no perfume da vida. A igreja peregrina na terra se une na fé para rezar pelos nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo e mantêm a sua fé na misericórdia de Deus, que sempre nos acolhe com seu amor. Então, que nós possamos celebrar esse dia na fé, que nós possamos lembrar, desse dia na fé e na esperança. Então, a primeira leitura está em Jó, capítulo 19, versículo 1, depois o versículo 23 a 27. Jó, capítulo 19, versículo 1, depois o versículo 23 a 27. Respondeu, porém, Jó e disse: Quem me dera que se gravasse em um livro, que com penas de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. Por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Então, na primeira leitura, apesar de um antigo Israel ainda não conhecer a esperança na ressurreição, Jó proclama a sua esperança na imortalidade. Ultrajado em sua dignidade, forçado a concordar com seu sofrimento como retribuição por seus pecados, Jó não se resigna, pois sabe-se justo. O sofrimento não é pagamento divino pelo mal praticado pelos seres humanos. Não concorda com a visão e com a ideia de um Deus justiceiro e implacável. Jó confia em Deus como redentor e espera vê-lo face a face como um amigo e não como um estranho. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, anunciar, que Deus é misericordioso, Deus é piedoso. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 24, depois o versículo 25 a 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 24, depois o versículo 25 a 28. Irmãos, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua todo aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Na segunda leitura, a partir da fé na ressurreição de Jesus, Paulo prega e anuncia a ressurreição dos mortos. Pela graça e dom do Pai, Cristo ressuscitou para que em sua ressurreição todos nós, seus irmãos, ressuscitemos para a vida divina. Quem espera por Jesus e nele crê, vive a transitoriedade desta vida com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Então, que a gente possa, realmente, sempre, cada vez mais, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, e que a gente possa sempre, nos prepararmos, que a gente sempre possa realmente estarmos preparados. E
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, e quando houver de voltar às bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, no Evangelho hoje, com a túnica firme por um cinto, como quem está a caminho e preparado para percorrer um longo itinerário, o cristão percorre os caminhos desta vida com as lâmpadas acesas. Então, na expectativa da vinda do Senhor e na esperança de contemplá-lo como amigo, não como estranho, no dia da nossa ressurreição e no dia do juízo, que nós possamos acender em nós e no mundo as lâmpadas da esperança, da fé e da justiça e do amor, da acolhida e da solidariedade sempre na nossa vida, tá certo? Então, que nós realmente possamos estar atentos e vigilantes, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.